Muito bem, estamos de volta com Vida e Saúde. Você ouviu que o Dr. César iria estar aqui, veio correndo, né, para ver a participação dele aqui. Pois bem, esse é um assunto essencial, saúde no casamento. O que fazer quando você se sente mal amado, mal amada, quando você sente aquela insegurança quanto ao futuro do relacionamento, do casamento. Aguenta aí um pouquinho, eu vou deixar aqui no suspense mais um pouquinho com o Dr. César, porque eu quero antes oferecer para você a revista Fique Leve, que é uma revista que a gente dá de presente para todo telespectador que ligar para a gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou também, Dr. César, quem não quer gastar com DDD, pode mandar um zap pra gente, sabia? Pois é fácil, né? É fácil, é rápido e você pode mandar 0 Operadora 012, na verdade, 98100 1615 e você escreve, quero a revista Fique Leve. A revista Fique Leve tem bastante assunto de conteúdo de saúde mental, porque a gente está vivendo em épocas desafiadoras. Exatamente. 2020 já está previsto ser a depressão, a segunda doença do mundo. E o pessoal de casa é bom informar de novo, né, de que são quase 100 páginas, né, Teru? Não é uma revistinha de 3, 4, 5, são quase 100 páginas com textos muito bons sobre vários aspectos da saúde do ser humano. E você sabe, né, que a Bíblia ela tem sabedoria para todos os assuntos da nossa vida. E a revista Fique Leve, ela é escrita, ela é baseada em princípios ou em orientações, em conselhos bíblicos para a gente. A gente tem aqui, e para mostrar que a Bíblia não está desatualizada, a gente tem aqui, por exemplo, a lição 13, Dr. César, falando de como lidar com o vício. O vício que vai trazer prejuízos para todas as pessoas, tanto para quem é viciado como para quem convive com o viciado. Não só informações sobre o problema, mas também maneiras, atitudes que você pode tomar para vencer um hábito, um mau hábito, como o vício, por exemplo. Bom, já fiz a propaganda, a revista Fique Leve pode ser sua, estou esperando sua ligação, seu zap e você vai receber ela aí na sua casa. Não se preocupe, sem custo nenhum, é por nossa conta, tá na conta dos Anjos da Esperança aqui da Novo Tempo. Agora, Dr. César, manda ver que esse assunto é necessário, é importante, e você aí aumenta o som da TV e presta bastante atenção no que você vai ouvir e ver a partir de agora. Olá, tem você se sentido mal amada, mal amado no casamento? Fica pensando se tem jeito ou se é melhor separar? Parece não existir casamento em que a culpa dos problemas conjugais seja de um só. Se o esposo e a esposa casaram por amor, olha bem, se casaram por amor, deve ter existido manifestações de afeto antes e logo depois do casamento. Mas se mudou para pior com o passar do tempo, o que fazer? Vamos pensar um pouquinho agora sobre isso. Uma característica de grande parte dos homens que se casam é não manter o mesmo tipo de atenção afetiva que davam para a esposa antes de casar, o que não significa que eles não a amam mais. Pode significar algumas coisas. Primeiro, pode significar que a tendência costumeira do homem para manifestar amor é diferente do da mulher. Segundo, significa que em alguns indivíduos existe dificuldade pessoal de verbalizar o afeto. E terceiro, significa que este marido talvez precise mesmo se esforçar para voltar a manifestar carinho e atenção, não exatamente como antes, mas bem melhor do que ocorre hoje. Verbalizar afeto significa expressar o carinho falando, valorizando, elogiando. Muitos maridos deixam de agir assim, como faziam no namoro e noivado, por talvez não entender a importância disso para o bem-estar emocional da mulher com quem se casou. Não é raro um homem com dificuldade de expressar afeto pela palavra e até por gestos se casar com uma mulher com necessidade de atenção e afeto acima da média. Então imagina, quem tem dificuldade de expressar carinho se casa com alguém com muita necessidade de carinho. Como é que vai dar certo?
O problema de um bom número de mulheres que se casam é que elas têm dificuldade, não todas, é verdade, algumas, dificuldade talvez de desligarem-se até certo ponto da necessidade de atenção e voltarem-se para outras coisas na vida. O que acaba ocorrendo é que elas ficam nervosas ou entristecidas, e geralmente cobram a atenção do esposo, algumas atacam o marido com palavras rudes ou reações nervosas, outras ficam ciumentas, outras ranzinzas porque não são amadas do jeito que queriam, e essas atitudes delas geralmente afastam o marido, não ajudam a melhorar. Existem maneiras construtivas e destrutivas de tocar no assunto da necessidade de afeto, de atenção dentro do casamento. Uma pergunta para você pensar: como você reage quando seu marido ou sua esposa não transmite carinho e atenção como você quer? Você logo briga? Será que se anula, não falando nada, engole tudo, se torna ranzinza, ou então se isola e chora pelos cantos ou por dentro de si mesma, numa solidão dolorida? Será que você é aquele tipo de mulher ou homem que não toca no assunto e espera uma eternidade para ver se ele ou se ela desperta? Ou levanta o assunto na hora errada, da maneira errada? Bom, você pode pensar que é a maneira certa, a maneira errada. Maneira errada significa atacar a pessoa ao invés de atacar o problema. Deixa eu dar um exemplo da maneira melhor e da pior de você falar. Vamos supor que você sinta falta de diálogo com seu companheiro e quer tocar nesse assunto para ver se ele conserta o problema. Então, para ver se vocês consertam. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o problema é: você sente falta de diálogo. A maneira errada de falar sobre esta necessidade válida sua pode ser você se dirigir a ele e dizer assim: você só conversa com os outros, você não fala comigo, você só fala com seus parentes, com seus amigos, você. Pode ser o exagero seu dizer que ele não conversa com você e só com os outros, mas pode ser verdade também. Só que falando de uma maneira, dessa verdade, dessa maneira, atacando outra pessoa, o resultado provavelmente vai ser: primeiro, ou ele contra-ataca e faz queixas contra você; segundo, ou ele fica calado, não diz nada; terceiro, ou ele nega, não é verdade e tal; ou ele se irrita porque você atacou a pessoa dele e não o problema. Uma maneira melhor e produtiva de abordar o assunto pode ser você dizer tipo assim: olha, eu tenho me sentido muito sozinha, eu sinto falta de conversarmos mais. Seria tão bom se a gente conversasse entre nós dois no dia a dia. Quando você fica em casa e não fala comigo, sabe como é que eu me sinto? Aí você descreve como é que você se sente, não para manipular, não mentindo, falando a verdade. Então, falando dessa forma, sem ficar atacando o seu marido, provavelmente ele vai ouvir suas palavras, provavelmente ele vai pensar e poderá mudar, porque você foi gentil na queixa e falou com educação, sem atacar a pessoa dele. É verdade também que a dor de não se sentir amada é ruim e muito difícil conviver com ela. Mas existem analgésicos éticos para dores que não ferem e não destroem mais ainda, sem efeitos colaterais complicados, que promovem forças para resolver o assunto e não mascará-lo como uma anestesia de uma paixão proibida e desleal, a qual viola o compromisso de fidelidade que, como adultos, decidiram ter ao casar. Muitas pessoas se separam do marido ou da esposa ao viverem uma paixão fora do casamento porque acreditam que encontraram a felicidade no amante, após terem perdido a esperança de amor com seu cônjuge. Outras pessoas ficam no casamento por vantagens, mantendo relações afetivas com ou sem sexo com alguém fora, e isto é um jogo maligno, uma falsidade, uma perversidade e imaturidade. Cientistas que estudam conflitos de casamento dizem que quando uma pessoa se separa do cônjuge, é sábio esperar não menos que 1 ano sem ter ninguém, sem ter nenhuma relação afetiva, para poder lidar com a dor, lamentar o que for necessário, chorar, expressar a raiva, entender o que errou lá atrás, para então ganhar serenidade. Se o indivíduo se separa e logo arranja outro companheiro ou companheira rapidamente, é muito provável que encontrará no novo relacionamento problemas parecidos com os do relacionamento anterior.
Quem se separa, os cientistas que trabalham com terapia de família dizem isso, quem se separa e não dá um tempo para estar sozinho e aprender onde errou, aprender como amadurecer o pedido de afeto, aprender como lidar com a parte do vazio que ninguém pode preencher, 60% deve se separar de novo. Você se sente mal amada no casamento, mal amado no casamento? Fale sobre isso com seu marido, com seu esposo, num momento propício. Use palavras objetivas. Evite aquelas frases genéricas como, precisamos falar sobre o nosso relacionamento. Isso é uma coisa muito ampla, isso é muito amplo para a cabeça das pessoas. Dizer que precisa conversar sobre relacionamento e não especificar nada é muito vago, não ajuda. Veja um exemplo de falar de uma forma objetiva. Você pode falar assim, olha, do jeito que você me trata quanto à manifestação de afeto, eu me sinto desamada, sem importância em sua vida. Eu queria conversar sobre isso com você. Quando é que será possível? Se você falar com voz mansa, sem atacar o marido, a sua esposa, se você for humilde, é muito provável que essa pessoa, seu companheiro ou companheira, vai te ouvir e vai aceitar a conversa tão necessária para resolver essa dor e este desajuste conjugal. Então, combine em comum acordo um dia e uma hora para tocarem nesse assunto. Se os dias passarem e ele esquecer ou ela esquecer, não tocar no assunto, você volte a falar disso, mas sem agressividade. O foco da conversa é falar da sua frustração. O foco não é atacar o outro. Quando uma pessoa não é atacada, é mais fácil ela aceitar o diálogo e escutar o que você diz. Bom, era isso. Pense nisso que eu compartilhei com você hoje. Eu espero você aqui no próximo Claramente e desejo para você paz, luz e mansidão. Até lá. Muito obrigada, Dr. César. Que maravilha a gente pensar um pouquinho nesse aspecto da nossa vida também, né? Agora é o seguinte, tá um cheirinho bom por aqui, um cheirinho enchendo o nosso estúdio, mas ainda não é o cheirinho da receita que eu vou fazer aqui passo a passo junto com você. É o cheirinho do modelo, desse bolo que você tá vendo aqui, olha, que é o bolo saudável de laranja, que eu volto aqui no próximo bloco, preparando essa delícia saudável para você. Não saia daí que é rapidinho o intervalo e a gente volta com essa receita.